Alô, meus queridos, boa tarde, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Queremos louvar a Deus pela sua vida, que está nos acompanhando aí pelo YouTube, pela página ADEFO TV, pela rádio. Estamos com o coração aqui saltando de alegria pela primeira vez, a inauguração da rádio ADEFO, e uma ocasião muito especial, aonde está conosco nosso querido pastor Lindomar Silva, ali diretamente do Brasil, Anápolis, Goiás. E está conosco também pastor Marciano Silva, direto de Antônio Prado, Rio Grande do Sul. E também, junto conosco, pastor Marcelo Silvério, ali de Oviedo, Espanha. Louvado seja Deus. Você que está nos acompanhando, estamos iniciando aqui e inaugurando o podcast ADEFO TV. Vai aí compartilhando, você que não se inscreveu no canal, fique à vontade, dá um like aí e compartilhe no nome de Jesus. Quero aqui passar para o nosso querido pastor Lindomar Silva, que vai estar falando um pouco sobre a obra na Europa, né? Visão da obra missionária e seus desafios aqui na Europa, meu pastor. Amém, que alegria podermos estar juntos aqui, pastor Marciano Silva, uma alegria, prazer, satisfação muito grande. Nós nos sentimos honrados com a sua presença, não é? E deixando ali, pastor presidente da Assembleia de Deus em Antônio Prado, cidade abençoada, e está conosco, é um nome e é uma referência para missões, então é uma alegria muito grande. Pastor Marcelo aqui da Espanha, em Oviedo, ADEFO Espanha, e o nosso querido pastor Jean, da ADEFO Portugal, guerreiro de Deus. É uma alegria estar aqui, inaugurando esse trabalho, para nós falarmos aqui um pouco sobre missões. E missões, de fato, está no coração de Deus e também está no coração de quem, de fato, é convertido ao Senhor. A questão da visão para a Europa é algo muito importante, primeiro falar da necessidade de um verdadeiro evangelismo para a Europa. Esse continente, o velho continente, é conhecido como um continente que é pós-cristão. Passou o evangelho por aqui, passou o avivamento por aqui, passaram grandes homens de Deus por aqui, inclusive homens que levaram para nós no Brasil este evangelho. Então, nós brasileiros temos uma dívida com a Europa. O evangelho está no Brasil e um avivamento no Brasil, porque ele primeiro passou por aqui, o avivamento, e levou homens e mulheres até nós. Quando eu estava para vir para cá, para nós abrirmos o primeiro trabalho aqui na Europa, eu tive uma visão muito especial dos céus. Daqui a pouco vamos falar. Nós vamos conversando, distribuindo oportunidades para ficar bem gostoso, bem leve esse podcast. E aí daqui um pouco eu vou falar sobre essa visão. Foi o que de fato confirmou a nossa vinda para cá. E por causa disso fomos estudar, analisar tudo e descobrimos o quanto que é necessário que o evangelho, que o avivamento venha de volta para essa terra. E como nós temos essa dívida, queremos pagá-la com a graça do Senhor, servindo os nossos queridos irmãos europeus. Depois vamos continuar falando sobre isso, e eu já quero louvar a Deus. Olha, temos muitas pessoas conosco aqui pelo Facebook, né? O Daniel Moraes, desde a Irlanda, mas a Paula, queridos, Deus abençoe vocês. O Luciano está aqui conosco e também está nos ajudando. O Eduardo Antônio, o presbítero Eduardo, ali de Anápolis, um dos copastores hoje ali na Regional Formosa, cumprimentando a todos nós. Mariana Maia, nossa querida irmã Mariana, esposa do Felipe, queridos do Senhor aqui de Trofa.
Também a Simone Moura, a esposa do irmão Wilson, presbítero, uma querida irmã Simone, que está fazendo aí uma obra linda na AME também, não é? Muito amada pelos alunos da AME, porque ela é a cozinheira. Glória a Deus. Alessandra Conrado, bem-vinda também. Deus abençoe todos vocês que aí estão. E nós vamos por aqui, falando de missões, e daqui um pouco cada um falando um pouquinho, e eu vou continuar daqui a pouco sobre essa questão da visão missionária para a Europa. Glória a Deus. Louvado seja Deus, meu pastor. E hoje nós estamos aqui com a inauguração recheada, né? E bem importante estar conosco também, nosso querido, honrado, louvado seja Deus pela vida, pastor Marciano, que também está colaborando conosco aqui na nossa inauguração da AME, né? Ele que é um ícone ali da escola missionária, né? Do Uruguai e agora ali no Rio Grande do Sul. E aqui também nós estamos aqui com 2 gaúchos, né? Homens de Deus, missionários de Deus, a mesa aqui com missionários. Louvado seja Deus. Lembrando que o pastor Marcelo foi ovelha do pastor Marciano, também esteve um ano ali como missionário no Uruguai, enquanto o pastor Marciano esteve 11 anos ali, não é, no Uruguai. 11 anos, Louvado seja Deus. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês, participar desse momento muito especial da AME, né, com os alunos tão animados, tão sedentos de Deus. Então nós louvamos a Deus por essa oportunidade. Está conosco aqui, como o nosso pastor Lindomar já disse, os nossos ouvintes, Eduardo, Mariana Maia, que é o presbítero Eduardo, todos os irmãos que estão conosco, é uma alegria muito grande, que fez parte desta obra, que faz parte desta obra. Tá ali o Gustavo, o Luciano, Elimar, que Deus abençoe, todos que estão aí. Eu quero passar aqui para o pastor Marciano, falar um pouco aí, no nome de Jesus. Tá bom, quero com muita alegria, né, estar aqui cumprimentando o pastor Lindomar, que é o meu pastor nesses dias. E Deus tem nos dado esse privilégio, essa alegria já de alguns anos, né, estreitar a amizade, estar junto. E desde a primeira vez que eu tive a oportunidade de ir a Anápolis, eu percebi no pastor Lindomar uma chama missionária, né? E nós realizávamos na época a EMETEC, Escola Missionária É Tempo de Colheita, lá em Montevidéu, e o pastor Lindomar enviou vários alunos para lá. Teve uma vez que foram 12 ou 13, sim, né? Sim. Foi, como diz o gaúcho, foi um lote de gente, né? E Deus me chamou, me deu uma oportunidade linda de conhecer o Evangelho ainda com 15 anos de idade. E Deus me deu essa oportunidade de estar no Uruguai quase 11 anos. E nesse interim, Deus nos deu o privilégio de conhecer hoje o pastor Marcelo, naquele então Marcelinho, né? Que se inscreveu para a escola, fez o curso conosco e doou, né, um ano da vida dele trabalhando conosco lá no Uruguai. Foi um ano muito intenso, né? Nem todos os dias eu estava junto com ele devido aos trabalhos. Nos deu uma mão extraordinária na cidade de Paissandu, que é uma cidade com 75 mil habitantes, e nós tínhamos uma congregação ali e precisávamos de um missionário de tempo integral. Houve uns percalços ali e o Marcelo foi para lá, né? Teve que rebocar as paredes da igreja, né? Eita. E se doou, e Deus foi fiel, deu uma esposa querida para ele, que ama a obra missionária, agora deu um filho precioso, e estão se dedicando. Então, para mim, pastor Lindomar, pastor Marcelo e pastor Jean, que é o nosso pastor aqui local, que está hospedando todo esse trabalho, para mim é um privilégio estar com vocês. Extensão de um cumprimento de promessa. Eu vim com o coração muito aberto, muita disposição, para não medir esforço, para compartilhar tudo que Deus me deu, tudo que Deus me deu. E eu lembro que logo depois do ano 2000, ali no iniciozinho, eu tive uma oportunidade de estudar. Eu fui a São Paulo fazer um seminário de internato, como é a AME aqui, né? Só que lá acho que eram 6 meses. E Deus levantou uma senhora e ela pagou tudo para mim, né? Inclusive, depois de mais de 20 anos, eu recebi uma mensagem dela ontem, né? Me achou e foi bom renovar o contato. E eu lembro que quando eu terminei o seminário,
Eu voltei a Porto Alegre e ela me abraçou e eu disse para ela que eu agradecia por tudo que ela tinha feito por mim. Ela disse, não me agradeça, eu não fiz nada por você. Eu disse, mas como? Você foi lá no seminário, a senhora pagou minha estadia, pagou minha passagem, até uma jaqueta, né, para frio, um blusão ela comprou para mim. Eu disse, como que a senhora não fez por mim? Ela disse, não, eu fiz pela igreja, porque o que você recebeu não é seu, é da igreja. Dê para a igreja. E nós estamos aqui cumprindo aquela palavra. Então, manifesto minha alegria, meu regozijo e total disposição de estar aqui com os pastores, com os irmãos, o que nós vivemos ontem no culto, né? Foi muito bom. Senti assim uma alegria, né? Eu tenho uma máxima, o evangelho funciona. Glória. O evangelho funciona. Amém. Louvado seja Deus, muito obrigado pela tua presença, pastor Marciano, de ter se disponibilizado e estar aqui conosco, né? E também agora eu quero ouvir aqui nosso irmão, amigo, pastor Marcelo, que estamos juntos aqui na Europa, fazendo a obra do Senhor Jesus nesse desafio. Deixar aqui o Marcelo se apresentar no nome de Jesus. Fica à vontade, pastor Marcelo. A paz do Senhor, meus irmãos, paz do Senhor, pastor Lindomar, paz do Senhor, pastor Marciano, paz do Senhor, pastor Jean, e paz do Senhor a todos que estão aí ao vivo conosco, né? Que Deus abençoe vocês. Só gente boa aqui, pastor Davi, Peixoto, Adriano, Tiesa de Girona. Que Deus abençoe vocês aí. Para mim também é uma alegria muito grande, né? Estar aqui com o pastor Jean na igreja local, Glória. Mas também estar com o nosso pastor Lindomar, né? Nesse tempo de renovação. E ter o pastor Marciano aqui, né? Tá aí com nós, graças a Deus deu certo de vir. E a gente se alegra muito, né? Se alegra muito. Conheço o pastor Marciano, eu creio que desde 2011, né? Lá em Arroio do Sal, né? Eita, meu Deus do céu. Tem que falar da terrinha, né? Falar. E é bênção de Deus, é bênção de Deus. Tenho aqui minhas referências, né? E agradeço a Deus por esse tempo e o privilégio de estarmos aqui nessa mesa, em comunhão, e por tudo aquilo que Deus vai fazer através desse podcast, nessa abertura. Glória a Deus. Que Deus abençoe e seja em tudo glorificado. Glória a Deus. Lembrando, pastor Jean, que aqui na Europa, os representantes da ADEFO é o pastor Jean e o pastor Marcelo, na ordem. ADEFO Portugal, ADEFO Espanha, ADEFO França, ADEFO Irlanda e onde Deus quiser, né, são os representantes aqui. Aqui da ADEFO Portugal, temos em Trofa, Braga, Famalicão e também agora Amarante. Vamos inaugurar Famalicão nesta sexta-feira e Amarante será no dia 23. Então são os que representam aqui. Mas o nosso pastor presidente é o nosso amado pastor Francisco Nascimento. Ao lado dele, a sua esposa, a nossa presidente, pastora Cilei Nascimento. São eles os líderes da AD Filadélfia, Ministério Nova Alexandria, desde Anápolis. Nós somos uma regional que viemos para cá sob uma direção de Deus, mas debaixo da bênção e da autoridade do nosso pastor Francisco. Por isso é muito bom e importante deixar aqui isso esclarecido. E vamos prosseguir. Deus abençoe o Mário Silva, que está conosco desde Gordon, na Irlanda. Querido Mário, Deus abençoe todos aí. Glória a Deus. Aos ouvintes aí, os irmãos que estão atentos aí, faça o seu comentário da onde você está. Bom, Mário, Adriana Silva, Deus te abençoe. Deus abençoe o pastor Davi. Deus abençoe a nossa querida irmã Simone. Deus abençoe no nome de Jesus todos que estão ao vivo aí conosco, no nome de Jesus, está pelo YouTube. Pastor Lindomar, estar aqui com vocês aqui nesse primeiro podcast, que o Senhor nos dá essa oportunidade, é uma alegria imensa no meu coração. Porque quando a gente olha para toda a história e sabendo da onde Deus nos tirou e está sentado nesta mesa aqui com vocês, é um privilégio da parte de Deus para a minha vida. Então eu louvo a Deus pela vida do Senhor, que aceitei a Jesus Cristo, né, com o Senhor ali, fui formado, disciplinado, ensinado para a glória do nome de Jesus, juntamente com nosso pastor Francisco Nascimento, nosso pastor presidente, pastora Cirlei,
que vemos aí acompanhando a história, né, dos nossos pastores. Isso. Com muito exemplo, muita dedicação, e hoje chegamos aqui porque tudo começa com a raiz, né? E hoje, se nós estamos dando fruto, é porque a raiz é saudável para a glória do nome de Jesus, né? E falando um pouquinho, aqui eu não posso também deixar de falar do nosso arquiteto, né? Primeiro é Jesus e depois é o nosso amigo Daniel, que projetou tudo isso aqui. Que está na Irlanda e está conosco. E está ao vivo conosco. Glória Daniel Moraes, meu amigo, meu coração. irmão, ovelha no nosso coração aqui. Que Deus te abençoe, viu? No nome de Jesus. Você é bênção para o reino de Deus e a sua família também. Missionária Paula, Rafaela e Valentina, obrigado por tudo. Tamo junto no nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe Maxwell, Fernando, Deus te abençoe, Janaína. Daniel, a primeira vez que nós começamos aqui só estava eu e ele. Os irmãos nos doou um bocado da ferragem. Aí começamos a fechar a primeira sala, foi aqui o podcast. Olha. Na primeira sala, na porta, a escada tombou e eu caí e quebrei o braço. Então tudo tem história, né, Daniel? Deus abençoe a sua vida aí no nome de Jesus. Meu pastor, vamos aqui falar um pouco sobre esta visão a qual o Senhor lhe deu para a Europa, assim para chegar até aqui, deixar a liberdade para o Senhor falar, para que também essa chama, né, pode estar acendendo corações de pastores, missionários que estão aqui na Europa, porque é algo bem delicado. A Europa, enquanto muitos acham que é mil maravilhas, né, e aqui é um campo minado, um campo aonde temos que tomar os seus cuidados para que não se perca. Então fique à vontade, meu pastor. Amém. Primeira coisa que me vem aqui na mente, a lembrança, é quando eu estava em Goiatuba, Goiás. Ainda novo convertido na Assembleia de Deus, pastor Senivaldo dos Reis, e houve uma pregação numa manhã missionária, e naquela manhã missionária eu chorei bastante ouvindo a palavra, e quando houve o apelo eu fui à frente chorando, dizendo: Senhor, eu quero morrer por Ti, eu quero ir onde o Senhor me enviar. E tudo começa na semente que é plantada, não é? E aí desde lá, esse fogo, essa chama de querer almas, de ganhar almas, de ir ao mundo todo, ela está no meu coração, mesmo sabendo quem sou. Insignificante, pequeno, nada sendo, mas sabendo que tudo Deus é e todo o poder está nele, e é Ele que traz os recursos dos céus. E aí, certa ocasião, já adiantando para esta vinda para cá, através do nosso querido pastor Rafael, fiquei sabendo que havia um grupo de pessoas em Portugal que não tinham pastores, não tinham um pastor para eles, e eles estavam sem saber o que fazer. Fiquei sabendo de pessoas que estavam depressivas, pessoas que estavam pensando até em tirar a vida, e aquilo ardeu no meu coração. Nós tínhamos feito missões já no Haiti, também no Uruguai, com o missionário Augusto, e ardeu no meu coração essa questão. Cheguei ao pastor Francisco, nosso presidente: pastor, se o senhor permitir e abençoar, eu quero ir, eu quero fazer a obra lá. Mas se o senhor ver que o senhor quer fazer a partir da sede, não há problema nenhum, a gente vai fazer missão onde Deus nos dirigir. Ele disse: não, pode ser, eu não tenho esse interesse, o meu foco é mais para a Bahia, e eu te abençoo. Então, a partir da bênção do nosso líder, pastor Francisco, então, decidi vir por causa das almas dessas pessoas, que era em torno de 20 a 30 pessoas, na verdade. E marcamos passagem, confirmamos tudo, e é muito longo o testemunho, mas eu vou resumir. E aí, depois de tudo marcado, quando chegou na semana que viríamos para cá, Deus me deu uma visão. E aí eu acordei com aquela visão e fiquei preocupado, porque a visão mostrava um campo verde
bem aberto. Depois que eu cheguei em Portugal, eu vi esse Campo Verde em vários lugares. Eu não conhecia, nunca tinha vindo à Europa. E aí, naquele Campo Verde, um velório, pessoas de terno vestidos, homens de ternos, e um caixão e o velório naquele Campo Verde. E de repente eu vi uma cadela vindo. E de repente surge um leão muito bonito na visão. E ele vai para o lado da cadela e fica passando a pata dele no rosto da cadela. E quando ele passa a mão no rosto da cadela, a cadela se transforma numa linda leoa. E a visão passa. E eu, Senhor, o Senhor não quer que eu vá? Velório, morte, cadela, como assim, Senhor? E eu fiquei perturbado, preocupado, fui orar ao Senhor. E ele disse, o Campo Verde é a Europa. Aleluia. O caixão é porque a Europa está morta espiritualmente. E ele disse, a cadela é a situação miserável da Europa. Mas o leão sou eu. Eu quero trazer carinho, eu quero trazer o meu amor de volta para esse povo. E eles serão transformados na minha noiva. Aleluia. A leoa do leão. Glória a Deus. E eu me alegrei. E a gente emociona porque Aleluia. foi algo que veio dos céus. Então, nós viemos, foi muita luta para implantar a primeira igreja. Não dá para descrever a guerra espiritual, não dá para descrever as noites sem dormir, as enfermidades, as coisas que vieram nos 25 dias que aqui estivemos correndo para lá e para cá. Muita coisa aconteceu. Resumindo, nós víamos para fazer reuniões em casa. Com 25 dias a igreja estava aberta, registrada e montada. Foi um milagre. Foi uma coisa assim... Eu não esqueço o Dr. Joaquim Pedro Marrando, que chegou para nós, doou um carro. Sem o carro não tinha como em 25 dias ficar pronto. Ele disse, pastor, eu senti de fazer isto. Eu disse, meu filho, não faça isso, nós não viemos aqui ganhar dinheiro, nós viemos aqui ganhar almas. Ele disse, pastor, não me impeça de ser abençoado. Aleluia. E de fato foi assim, e outras tantas coisas. A irmã Raquel, Liane Raquel, que foi um canal de Deus também. Glória. E aí cada pessoa da Algisa, que nós ficamos na casa da irmã Gisa, que foi um anjo de Deus na nossa vida ali em Póvoa de Varzim. Também o pastor Rafael correndo nós juntos esses dias todos. Fernando e Alice, foi juntando esse pessoal querido. E nós abrimos a igreja ali, aqui já em Trofa, mas em Alvarélios. O primeiro culto ali, a irmã Lili, Dr. Maximínio compareceram e foi muito especial. Pastor João Batista, pastora Carla e a Sarinha, sua filhinha, vieram, os primeiros missionários, implantando, fazendo trabalho de base, com muito amor e dedicação, que nós somos muito gratos a estes e a todos que, de forma direta ou indireta, ajudaram, não é? E depois veio o pastor Jean, pastora Franciele e Rebequinha apenas, não é? E assumiram a obra, e Deus fez uma obra extraordinária, dando crescimento, fazendo acontecer essa obra que só Jesus, com o seu milagre, é alguém que está disposto a pagar o preço e sofrer. E quando Deus acha essas duas coisas, ela funciona. E por isso estamos num lugar aqui que é só Jesus, e cada mês é um milagre. E o que mais me encanta e alegra é quando nós batizamos portugueses. Porque nós não viemos aqui pelos brasileiros, embora amamos e queremos eles como parceiros para nos ajudar. E eles sabem disso, que eles estão aqui porque Deus tem um propósito para esta nação. Mas viemos pelos portugueses, para que Deus os alcance e salve. Lembra da visão? É a Europa que tem que receber de volta o Evangelho, e nós viemos para isso. E creio que cada brasileiro que está aqui é para isso. Tanto lá na Espanha, quanto lá na Irlanda, quanto lá na França, e onde Deus enviar, é pelos nativos. Mas juntos eu tenho certeza que faremos uma obra. Essa obra para mim já é enorme, eu louvo a Deus por tudo isso, mas creio que para Deus é um cisco
diante do que Ele quer fazer por amor a esse continente, a todos que aqui moram. E assim, vamos prosseguir nos alegrando com esse primeiro podcast. Aleluia! Louvado seja Deus, né, meu pastor? Glória a Deus. Tudo que Deus tem feito aqui é algo assim, quando a gente olha, milagre. Milagre. E quando a gente procura, milagre. E a gente sabe que tudo é Deus. E recursos, nós só temos o recurso de crer no Senhor e saber que Ele faz e Ele é poderoso para cuidar de tudo. Glória a Jesus. Então, cada detalhe, cada situação que o Senhor nos proporciona a passar aqui, em cada lágrimas que Ele nos leva a sair do nosso rosto, da nossa alma, podemos dizer, a lágrima que sai da alma, ela produz efeitos maravilhosos para o crescimento da obra do Senhor. Aleluia. Então, isso é louvável. E é bom lembrar aqui, pastor Jean, cada português, cada irlandês, cada francês, cada espanhol, cada pessoa italiano, cada pessoa que da Europa, que é nativo, que está nos ouvindo, que está nos entendendo, é bom que você saiba, não estamos aqui por outro motivo, estamos aqui porque Jesus te ama. Aleluia. Foi porque Ele quis alcançar você de volta. É por isso que estamos aqui, e não há amor como o de Jesus. Ele é um amor incomparável. Ele não importa com quanto você errou, Ele sabe o quanto Ele pode te abençoar, te salvar, te mudar, te aperfeiçoar, e é isso que Ele quer fazer com todos nós. É louvável quando a gente ganha um português para Jesus, a forma dele se converter. Eu tenho o costume de falar, pastor Marciano, que primeiro você ganha um português para você, e você depois leva ele até Jesus, por causa da confiança. E então isso é muito maravilhoso. Inclusive, nosso pastor, hoje nós temos aqui alguns colaboradores, nosso segundo co-pastor, evangelista Carlos Segurado, é um evangelista. As nossas duas tesoureiras são portuguesas. O nosso querido diácono Gustavo, Que é o mestre ali, ó. que é o mestre aqui, o que ficou no lugar do Daniel Moraes, né, que se esforçou tanto para aprender outras tantas coisas, né? E está aí desempenhando bem o trabalho para a glória do nome de Jesus. Então é gostoso, né, quando a gente vê ele se rendendo e se entregando ao Evangelho. Isso é muito maravilhoso. Então eu quero deixar aqui para o pastor Marciano, também, que é um dos professores da Academia dos Pregadores, né, do Brasil, uma das melhores teologias, né? O pastor Marciano, ele eu digo isso sem medo de errar, ele é o nome de missões no Brasil. Glória a Deus. Para a glória de Jesus, toda a bagagem, todo o conhecimento é fantástico, é maravilhoso. E é membro da Academia de Pregadores. Você que quer uma teologia saudável, entra lá no site da Academia de Pregadores, se inscreva. Lá tem diversos cursos e palavras maravilhosas. Você vai ficar satisfeito com a Academia de Pregadores. Viu? Pastor Marciano, então. E ele vai falar sobre o que, pastor Jean? Pastor Marciano, nós queremos que o senhor fale um pouquinho da essência do missionário que ele necessita ter e dos conselhos a qual o senhor poderia passar para este missionário e para nós que estamos aqui com o senhor, por favor. Eu creio que é muito pontual, né? A essência do missionário, em primeiro lugar, no meu ver bíblico, é a gratidão. Quando você lê a Bíblia, a minha matéria de hoje foi a visão panorâmica do plano de Deus. Eu disse para eles que o papel do Espírito Santo, antes de revelar a salvação, é nos condenar. Ou melhor, revelar a nossa situação de condenado, né? Essa é a expressão certa. Então o Espírito Santo, segundo a Bíblia diz no Evangelho de João, ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo revela a miserabilidade do homem, qualquer um que hoje se sente salvo, que passou pelo novo nascimento, ele sentiu a condenação do pecado.
Então o Espírito Santo revela a tua miserabilidade e o tamanho da conta que você tem para pagar. O Salmo 49 diz, pode alguém vender tudo que tem, juntar o dinheiro e tentar pagar o resgate do seu amigo. Todos os seus recursos se esgotarão, pois o resgate é caríssimo. Aí o apóstolo Pedro disse, não foi com ouro nem com prata, mas pelo precioso sangue de Jesus que fomos resgatados. O que eu quero dizer com isso? É que a essência do missionário é a gratidão. Por quê? Ele era endividado, a dívida era impagável, Jesus morreu, pagou por ele, e agora ele fica endividado. Mas como ele é impagável, ele pergunta, Senhor, é impagável, o que eu faço? Aí o Senhor diz, já que é impagável, você pode retribuir. Como? Sai na rua, encontra outro endividado e diz que da mesma maneira que você foi perdoado, ele também pode ser perdoado. Glória. Então a essência do missionário é a gratidão. Ponto. Primeiro ponto. Segundo, ele crê que o evangelho é o poder de Deus. Eu tenho tido essa convicção, não há nada mais poderoso que o evangelho. Acho que eu estou sendo bem pontual. Eu estava em casa e fui chamado para ir orar na casa de alguém. Uma situação bem miserável, de maneira, olhando sociologicamente falando. Miserável mesmo, miserável. E eu deixei o meio-dia e fui lá. Quando eu voltei, já tinha perdido o meio-dia, tá? Miriam esquentou uma comida para mim e eu fui almoçar. E Miriam lavando a louça, em silêncio, ela não aguentou e me perguntou, Marcelo, deixa eu te perguntar, o que faz você sair ao meio-dia? Porque numa lógica natural não tem solução aquilo ali. E lá, eu digo, porque eu tenho a única coisa que pode transformar aquela pessoa. A única coisa, que é o evangelho. Vi algo no livro Chamado da Oração, ele diz assim, se tu oras por missões, mas tem medo de pregar, a tua oração é hipócrita e mentirosa. Inclusive, eu estou falando sobre, pontualmente, que a essência do missionário é crer no poder do evangelho. Inclusive, biblicamente, nós herdamos ou criamos uma cultura sobre orar pela salvação dos pecadores. Ela deve ser feita, mas ela não tem uma base bíblica forte sobre isso. A Bíblia diz para nós orar pela paz da cidade, porque na paz da cidade nós teremos a paz. O apóstolo Paulo mandou nós orarmos por as autoridades para que nós vivamos dias tranquilos. Mas Jesus, quando falou sobre missões, ele diz, orai ao Senhor para que ele envie trabalhadores. Deixa eu usar essa expressão, nada para Deus é impossível, mas nós temos que usar o nosso idioma limita Deus às vezes, né? Mas para Deus é mais fácil convencer alguém que está usando droga a vir para a igreja do que às vezes tirar nós da igreja para ir pregar lá. Verdade. Né? Então, a oração não é para conversão, porque Paulo escreveu aos Coríntios que aprove a Deus salvar o homem pela loucura da pregação. Eu disse para os alunos hoje, né? Não dizendo que não deve orar, mas se tivesse que escolher entre orar e pregar, pregue. Porque a oração demanda muito pouco, eu estou reservado no meu canto, então ninguém me expõe, mas a pregação me expõe. Então o missionário, na sua essência, ele é, né, agradecido porque ele foi salvo e ele crê que o evangelho deve ser proclamado. E em terceiro lugar, o missionário, por amor ao evangelho, se adapta a qualquer coisa. Ele é adaptável. E qual o conselho que eu dou? Qual o conselho que eu dou? Pregue. Pregue, pregue mais. Pregue aqui, pregue ali, pregue lá. Porque a Bíblia diz no Marcos capítulo 4, o reino de Deus é semelhante a um homem que lançou a sua semente. Lançou a sua semente e foi dormir. Só pode dormir quem já lançou a semente. E foi dormir. E diz a Bíblia que quando ele acordou, diz o texto que não sabe como e quando. A semente deu erva, a erva deu espiga e a espiga estava cheia de grão. Então minha tarefa é pregar. A do Espírito Santo é converter. O conselho que eu dou para o missionário é cumpra o seu ministério. Paulo disse a Timóteo, cumpre o ministério de evangelista. E aí, existem conselhos muito pontuais, né? Eu fui missionário quase 11 anos no país do Uruguai. Pastor José Satiria dos Santos, missionário em Cúcuta, na Colômbia, há mais de 40 anos, com mais de 60 mil crentes hoje na igreja dele. Ele diz assim, se tu reconhece a terra em que tu estás, ela te reconhece também. Você não é mais brasileiro, Jean, você é português. Glória a Deus. Sim. Marcelo não é mais brasileiro, gaúcho, ele é hispano agora. Aleluia. Entendeu? Eu sou de Antônio Prado, eu amo Antônio Prado, eu estou incendiado por Antônio Prado, eu não barganho,
Pode ser que um dia eu não seja o pastor de Antônio Prado, como pode ser um dia vocês não serem o pastor da igreja que estão. Nós passamos, mas eu não tenho plano B, é ali. É ali que eu construo a minha vida, é ali que eu construo minhas relações. Então, se você reconhecer o lugar onde você está, esse lugar vai te reconhecer também. Glória a Deus. Maravilha, né? E o pastor Marciano ministra muito para missões, e uma das coisas que ele fala também que é muito pontual é: ou você é um campo missionário, ou você é um missionário. Aceitou Jesus e foi de verdade missionário. Biblicamente, é só duas opções. Na Bíblia não tem a terceira via, né? Sim. Ou você evangeliza ou você necessita ser evangelizado. David Wilkerson, ele dizia: temo o dia em que nós teremos que evangelizar os evangélicos. Eu tenho a impressão que esse dia chegou. Eu também. Então, só que o Charles Spurgeon dizia: ou você é um missionário ou você é um impostor no reino de Deus. Posso dar uma palhinha bíblica sobre isso? Por exemplo, 1 Pedro 1,23 é um texto que fala muito ao meu coração. Muito mesmo. E isso é repetitivo quando eu falo sobre missões. Pedro disse assim: de sorte que vocês foram de novo gerados pela palavra de Deus viva, como semente incorruptível. 3 expressões desse versículo são importantes: gerados, semente e vivo. O que Pedro tinha na mente dele quando ele escreveu isso aí? Qual a ideia que Pedro tem na mente dele? Pela exegese ali, Pedro tem na mente dele a noite de núpcias. Deixa eu buscar uma linguagem para não ficar chula. A noite de núpcias, que pela conjunção carnal, a semente é depositada. E a semente depositada gera uma gravidez. E a criança nascida, então, leva a genética do pai. O que Pedro está dizendo: se vocês nasceram por meio de uma intimidade com Deus, a semente de Deus está em vocês. O DNA de Deus está em vocês. É por isso que Jesus disse no Evangelho de João: o meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. E quando ele usa a expressão viva da etimologia, é aquilo que se movimenta. Então, se eu nasci de novo, na mente de Deus não cabe a ideia de alguém atrofiado, estacionado, estagnado. Se há uma palavra em mim, ela está se mexendo. Ela está se mexendo. É por isso que Jeremias diz no capítulo 20, né? Depois de tudo que ele passou, os antagonistas, foi esbofeteado, jogaram ele numa cisterna com lama, ficou só o pescoço para fora, ele quase desanimou. Olha a forma descritiva sobre o povo. Ele diz: esse povo tem testa de diamante. Esse povo tem dura cerviz. Testa de diamante não era a preciosidade dos pensamentos, era a dureza da mente. A dura cerviz é aquele cara ereto que não se dobra. Então Jeremias chegou no capítulo 20 assim: eu não vou pregar mais, não vou fazer mais menção do nome do Senhor. E ele disse: isto foi para mim como um fogo que queimou até os ossos. Essa é a natureza de Deus. Então um crente verdadeiro, pastor, isso aqui é muito forte. Um crente verdadeiro, às vezes nós até no Brasil usamos essa expressão: é fogo de palha, porque ele quer pregar. Não, não é fogo de palha. O que eu chamo de fogo de palha, Deus chama de primeiro amor. Aleluia. Primeiro amor. E ele quer pregar. Às vezes, pastor Lindomar, a gente tem que até corrigir o irmão, porque ele não é maduro ainda, né? Mas eu quero deixar essa frase: é mais fácil corrigir quem coloca os pés pelas mãos do que tentar ativar quem já encruzou os braços. Porque quem cruzou os braços sabe demais e faz pouco. Então, para mim, ou você é um missionário ou você é um campo missionário. E se você é um campo missionário, nós vamos te evangelizar. E se você é um missionário, vem somar forças conosco para a gente evangelizar outros, né? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Tá gostoso. Tá maravilhoso. Tem uns irmãos aqui, ó. Já faça aí. Se alguém tiver um pedido de oração, tem o nosso número, o número da rádio, que pode você entrar aí na rádio aí, pegar o número e mandar direto pelo WhatsApp o pedido de oração. Tá bom? Que Deus abençoe. Nós queremos ouvir aqui também pastor Marcelo, né? Só lembrando aqui, pastor Jean, que a pastora Franciele está aqui conosco, hein? Não pode esquecer jamais. Como que eu vou esquecer? A mulher mais linda, olha aqui, ela mandando coraçãozinho aqui. A senhora Franciele passou. Minha digníssima, amável esposa. Quantas vezes, às vezes eu tive de sair daqui
nesses 6 meses. É o açúcar da sua vida, né? É o açúcar da minha vida. Moisés na sua vida. Para quem não sabe, isso é um libertador. segredo que o pastor Marciano acabou de dizer aqui. Não sabia. É companheira, parceira. Eu posso dizer assim, que até aqui o Senhor tem nos ajudado. E até aqui a pastora Franciele, ela tem sido aquela adjuntora que nos ajuda, que nos aconselha. Como homem, né? A gente sempre deixa aquela questão assim. Eu aprendi muitas coisas com a pastora Franciele. Às vezes ela fala assim, não, esse negócio não vai dar certo, não. Eu falei, amém, vamos orar para ver. Mas eu já sei que não vai dar certo. Mas eu sempre deixo aquela palavra, vamos orar então para ver. Para não deixar ela... Entendi, mas não fale. Mas, amor, te amo, Deus abençoa, tamo junto no nome de Jesus. Uma coisa que cabe aqui falar é sobre essa questão das esposas. Eu tenho uma esposa que é simplesmente, para mim, perfeita. É o imperfeito que para nós é perfeito. Porque ela nunca reclamou de nada, nunca disse algo que me desanimasse por todas as situações que eu passei, em todas elas, todas as lutas tão difíceis, mas eu tenho um amor, foi Deus que me deu esse amor chamado Vilcelene. E eu louvo a Deus pela vida dela também. Glória a Deus. Glória a Deus. E aqui está a Lisa Andrade, a Dora Macedo ali de Caldas, nossos amados desde o Brasil, mais o Macedo, né? Isso. E pedindo oração aqui também. A Lisa, a Aqui Leandra. Isso, ela diz, pastor Marciano é uma benção. Obrigado. A Leandra. Pessoas queridas. Porfíria dos Anjos, irmã da irmã Rosa Dias, Sara Silva Diaconisa, que só gente boa, Gerlei Ramos, eu Pastor tô aqui. Gerlei tá aqui, Pastor ó. Gerlei. Meu pastor, meu amigo, Deus abençoe. O João Martins também tá junto com ele, o Felipe Maia tá aqui, Marlene Bezerra também, Nalda Brito da França. Glória Meu Deus, só gente boa aqui, hein? Vamos lá, o pastor Marcelo vai falar sobre o que agora, pastor? Pastor Marcelo, ele vai falar um pouquinho aqui de ter doado a sua juventude, a obra missionária, né? Pastor Marcelo, um jovem pregador, missionário, amante das almas, né? E sedento por almas, pregador do Evangelho. Fique à vontade. Pastor Jean, você falou isso, eu quero entrar aqui para o pastor Marcelo entrar ainda mais dentro. Uma das alunas da AME Europa que está conosco, nós agora temos 15 alunos internos, não é? Isso. A Sedne Castelo Branco, ela disse, pastor, eu perguntei sobre obra missionária, porque que estavam, cada um falou alguma coisa, e ela disse algo que realmente é muito importante. Ela disse, eu estou aqui porque eu não quero doar para o meu Deus a sobra, eu quero doar a minha juventude. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Marcelo fez isso. E isso cabe muito. Eu conversei com os alunos, a gente estava falando um pouquinho sobre fundamentos teológicos da missão, que é uma das matérias que nós ministramos aqui na Europa. E tem uma parte dessa matéria que fala sobre o desprendimento de Abraão, em Gênesis 12, né? Sai da tua terra, o desprendimento de herança, e do meio da tua parentela o desprendimento familiar. E isso cabe bem aqui. E eu contei para eles quando a gente estava falando sobre isso, um testemunho que eu ouvi anos atrás e que marcou e marca, né? Diz que numa conferência na cidade de Curitiba, não sei detalhes, né? Estavam muitos pastores lá. E eles tinham muito conteúdo, mas faltava aquela graça de Deus. E eles tiveram uma luz do céu de dar um microfone para uma anciã, que pegou o microfone e falou assim, vocês têm muito conhecimento, vocês têm uma base muito boa, só tem um problema, vocês ainda têm um plano B. Nós ainda temos um plano B. E quando nós falamos de missões, é justamente o que o pastor Marciano citou, o pastor Lindomar falou, o pastor Jean aplicou, é não ter um plano B. É ter um plano A, e se pegar fogo dentro dessa sala, eu vou trancar a porta e jogo a chave por baixo da porta, e se é para dar a vida, a gente dá a vida aqui. Então, para mim, a obra missionária, eu digo que a minha vida, como no espanhol diz, veio de escalones, de etapas, né?
Eu aceitei Jesus, eu tinha aproximadamente 14 para 15 anos, ali na cidade de Arroio do Sal, no nosso estado, né, no Rio Grande do Sul. E glória a Deus por isso. Que é, para quem não sabe, o estado menos evangélico do Brasil. Então, para nós também temos muitos desafios, inclusive temos cidades que não têm igreja. Então, a escassez, a dificuldade também é muito grande. E meu pai foi usuário de drogas há aproximadamente 20 anos. Então, eu conheci Jesus através da vida do meu pai, depois que ele aceitou Jesus e voltou para a cidade. Passaram alguns anos, o pai foi pastorear uma casa de recuperação. E eu aceitei Jesus e eu fui morar dentro da casa de recuperação. Eu acho que foi isso que também me ativou muito, né? Porque o pastor Marciano já participou, tem essa realidade também. E no Rio Grande do Sul nós temos muita proximidade com casa de recuperação. Né? E eu morei 8 meses na casa de recuperação, oração, jejum, Bíblia, e o dia inteiro, de madrugada, e a gente orava. Para nós era monte, mas eram as dunas de areia ali em Torres, né? O monte nosso. A gente ficava orando ali, um frio, mas orávamos, e aquilo foi incendiando meu coração. Depois voltei para Arroio do Sal, e eu acredito que foi no ano de 2014, o pastor Marciano foi ministrar lá um congresso de jovens. Eu preguei na quinta, um amigo meu pregou na sexta, e o pastor Marciano pregou sábado e domingo, né? E ele falou da escola missionária, e eu morava sozinho, tinha 18 anos, e eu pensei, eu vou fazer essa escola missionária. Tive algumas dificuldades, né? Não vou entrar muito em detalhes, que não convém, mas fui, chegando lá, Deus falou comigo, e eu fiquei na escola missionária. E morei um ano lá. Então, essa palavra a respeito de Abraão, dos fundamentos teológicos da missão, o desprendimento familiar e o desprendimento da herança, o abrir mão, o desapegar, não por uma coisa forçada, mas por uma opção. Eu não tenho um plano B. Isso não só foi naquela época, também como é hoje. Hoje eu já venho de um outro contexto, né? Tá aqui meu pastor, que é meu sogro, glória a Deus por isso. Aleluia! O maior beneficiado sou eu em toda a história, né? Amém. E glória a Deus. Que bom que ele reconhece. Aleluia! Então, mas hoje eu já venho para a obra missionária depois de ter passado por uma casa de recuperação, ter sido missionário no Uruguai, aprendi o espanhol lá, na leitura bíblica, com os irmãos, a cultura de igreja, depois os desafios missionários de Paysandu, que fazia fronteira com a Argentina, e depois vir para a Espanha, começar uma obra do zero, já tendo essa ideia do idioma, não foi tão dificultoso como seria se viesse com a expressão gaúcha que a gente usa no branco, no cru, né? Viesse sem saber nada. Então, para mim, foi muito importante. E eu tenho alguns temores, né? Minha sogra, inclusive, diz que eu faço algumas orações que são meio loucas, né? Meio fora da casinha. E eu faço uma oração e eu digo, Senhor, ou o Senhor me enche, ou o Senhor me leva. Porque andar vazio não há como, né? Então, a gente deve procurar viver essa vida sem um plano B, desprendido das coisas terrenas, mas sabendo que o nosso plano A é o céu, e se o céu quer que eu faça a obra, eu devo fazer essa obra. Então, glória a Deus por isso. Aleluia. Qual que é o seu maior desafio para que você encontra na Espanha, a partir de Oviedo, que é onde está a nossa congregação? Então, a igreja de Oviedo é uma igreja desafiadora, num aspecto, não vou entrar muito no espiritual, mas nós temos ali aproximadamente 30 irmãos, mas temos 11 nacionalidades na igreja. Então, a questão cultural para nós é uma coisa muito viva, né? Então, tem palavras que eu vou falar para um irmão, que na nação dele é outra coisa, é um palavrão. E aí a gente tem que mediar isso e tentar entender cada um na sua cultura. Nós não temos só brasileiros, nós temos venezuelanos, colombianos, espanhóis, portugueses, paraguaios, argentinos, já tivemos dominicanos. E aí a gente tenta se adaptar, né? Nós também temos uma realidade na Espanha, não sei como é que é aqui em Portugal, mas a Espanha ela tem muita presença islâmica, né, muçulmana. Então é um desafio para nós. Nós temos marroquinos, árabes, essa cultura árabe também é muito forte. Os vizinhos da igreja são muçulmanos. Então, às vezes a gente tem que mediar situações por causa disso. Nesse mundo, pastor Jean, que vivemos hoje, é um desafio você ser verdadeiro.
Porque a palavra fala de coisas que a humanidade hoje não gosta de ouvir. E quando a palavra fala dizendo não, parece uma agressão. Mas todos os nãos de Deus é uma proteção dele com o ser humano e é uma intenção de salvação para ele. Enquanto as pessoas, às vezes, muitas pessoas tomam isso como uma agressão, uma falta de amor, um ódio, qualquer coisa assim, na verdade é Deus conhecendo o ser humano, querendo dirigi-lo para mostrar que o caminho é aquele, o de salvação e de viver uma vida que seja boa para ele mesmo, né? Mas eu quero aqui passar à frente. Pastor Jean, qual que é o desafio? O que aconteceu desde que chegou? Fale alguma coisa. Meu pastor, o primeiro desafio não foi nem a questão de assumir, é a questão que eu não... Como que eu posso... O meu sonho era ir para a favela, pregar o evangelho para os loucos, para os perdidos, para os drogados, para os bandidos. E aí Jesus me traz uma surpresa dessa, né? Mas eu continuo acreditando que os loucos perdidos, como diz o pastor Marciano, são mais fáceis. Porque às vezes pregar pro evangélico é mais dolorido. Justamente por causa disso. Às vezes você vai falar a verdade e eles não aceitam a verdade. Eles, não todos, nós estamos aqui generalizando, né? Estamos dentro de um assunto que foi abordado. E hoje a humanidade ela está muito sensível. Não sensível à voz do Senhor, mas sensível ao seu capricho, os seus egos, as suas paixões. Então o desafio aqui na Europa, ou em Portugal, o desafio maior é pregar o Evangelho. E por que é pregar o Evangelho? Porque o Evangelho aqui na Europa, ele não pode ser pregado apenas com palavras. Ele tem de ser pregado com vida, com essência e com dedicação e amor no arado. E de pregar o Evangelho a toda criatura. Nós não devemos pregar o Evangelho só para quem escolhemos, mas é pregar o Evangelho a toda criatura. E o maior desafio aqui em Portugal, pastor, é manter vivo. É se manter vivo. Então, para mim, me manter vivo é algo muito interessante. O momento que eu estou mais acabado, no sentido de angústia, de tristeza, de abandono, de traição, o meu conforto, o meu escape e aonde eu busco refúgio é de joelhos dobrados e chorando na presença do Pai. Então isso nos conforta, isso nos alegra. E tem um detalhe, nós não podemos se deixar com aquela palavra, estou cansado. Nosso descanso não é aqui. Glória a Deus. Nós somos os inconformados. Eu não me conformo com o vazio, com a angústia, com o nada sem Deus, com o esfriar da fé. Não, aquele mandamento de Paulo aos Romanos, né? Sede, 12, 19, se não me engano, ou é 9, sede fervorosos de espírito. E ele fala, no zelo não sejais remissos. É como se ele estivesse dizendo assim, já que tem que andar, anda de verdade. Intenso. Não é verdade? Então, isso é muito para mim, mesmo não conhecendo o versículo desde o início. Já que eu sou de Deus, eu vou ser 100%. O dia que Jesus me converteu, ele converteu numa noite só, 17 de setembro de 93, 20 horas e 10 minutos, ele arrancou tudo de mim. Drogas, pecado, tudo que não presta. Ele me lavou numa noite só e me converteu e me fez nascer de novo. E por que ele fez isso? No caminho eu disse a Deus, Senhor, eu consegui ficar uma semana sem beber, fumar, drogar, prostituir, fazer as coisas erradas. Mas eu tenho vontade de fazer todas elas. Eu sinto paz, mas eu tenho vontade de fazer todas elas. E só de ter ficado uma semana já podia entrar no Guinness Book. Aí eu falei assim, se o Senhor é esse Deus que eu tenho ouvido que o Senhor transforma a minha vida. Mas se o Senhor for transformar, me faça um crente enjoado, de verdade.
Aí Deus gostou dessa parte, eu acho. Glória a Deus. Porque eu cheguei naquela noite, ele me libertou e eu acordei no Glória outro a Deus. dia para ser crente de verdade. Aleluia. Eu não sou melhor do que ninguém, não sou perfeito, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que já que eu sou de Deus, eu tenho que mergulhar nele. Esse negócio de meio termo é o que faz as pessoas estarem muitas vezes sem saber o que faz, nem para Deus, nem para o mundo, é aquela coisa. Uma palavra que é verdadeira para mim, eu falo como dura. Não, mas quando Deus me converte, não existe palavra dura. Existe verdade e mentira. Existe termo inteiro e meio termo. Então, se eu sou de Deus, eu quero ouvir o que é verdade e o que me ajuda a caminhar. E eu nasci assim e creio que vou partir para a eternidade assim, em nome de Jesus. Nós somos inconformados. E o interessante é que essa expressão e essa forma de ser, meu pastor, aqui em Portugal, para os portugueses, é o que eles são. Glória a Deus. Então, notei isso. uma das coisas que nós, no Senhor, através desta palavra, nós temos uma vantagem. Sim, sim, não, não. Isso, o português não gosta de ser enganado e não quer ser enganado, e ele é muito correto no que fala. Então, se ele acha alguém verdadeiro, ele vai olhar para ele, medir a vida dele, se de fato é, ó, esse aqui vale a pena ouvir. E pronto. E eu costumo dizer que, enquanto igreja, nós temos que falar a verdade. Porque os filhos da verdade vão vir para esta igreja. Os da mentira não vão aceitar, não vão querer outra coisa, outro lugar. Mas os filhos da verdade vão encontrar-se ali, porque está sendo dito a verdade. Rapaz, olha, 19 horas e 56 minutos. Mas já passou isso tudo. Pastor Marcelo. Tem uma frase hoje eu acho que ele é evangelista, o Gabriel Volma, o pastor Marcelo vai lembrar dele. Ele fala assim, não existe evangelho pesado para quem está acostumado com o evangelho. Isso Então, aí. quando a gente acha que o evangelho é muito pesado, palavras são duras, é porque a gente ainda não foi tocado, ministrado por essa Por palavra. isso que João fala, os mandamentos não são pesados. Não são penosos. Por que né? que para João não são? Porque ele é nascido de novo e ama Jesus de todo o coração. Verdade. Eu disse hoje na aula Ah, que uma das sentenças sobre a serpente foi que ela se rastejaria e se alimentaria do pó. E o homem é feito do quê? Do pó. Ele disse, o diabo de cada um é proporcional ao quanto um alimenta a ele, né? Por isso que tem crente que o inimigo é bem grandão, porque ele é carnal, né? Então, quanto mais carnalidade ele tem, mais ele dá alimento ao o inimigo. pó para serpente. E o nosso, nós temos que fazer jejuar e morrer anêmico, né? É isso Porque aí. o nosso Deus é grande. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Jean, o assunto está gostoso, muito bom, mas mãe de 2, moda infantil, como assim? Isso é uma das nossas patrocinadoras que fica ali, Praça Mouzinho de Albuquerque, 113, loja 51D3, piso 0. Fica no Shopping Brasília, Porto. Né? Olha, Que é glória a Deus. roupa infantil, coisas mais lindas. A loja é da Vitória, serva do Deus Altíssimo, e ela é uma das patrocinadoras. Então já é um lugar abençoado, hein? Abençoado. E por Deus. Antonielli é o quê? Antonielli Barbearia, nosso querido irmão Léo. Nós temos a Antonielli Barbearia e também temos a Antonielli Doces e Salgados, delícias. Glória a São Deus. salgados e doces da irmã Simone. Ó, Barbearia Antonielli, loja 1, Ribeirão, Rua Escola da Portela, número 40, Ribeirão. Isso. Loja Doce e Salgados, na Rua Escola da Portela, o mesmo endereço também. Isso. E tem a loja 2 da Barbearia na Trofa, Rua Infante Dom Henrique, loja 5 e 6, Edifício Ferreirinhas 2, aqui na Trofa. E esse pessoal corta bem, hein? Pode Eu ir já mais que eu estive fui. lá. Nós somos clientes ali, muito bom. Deus abençoe o Léo, seu papai, toda a família aí, não é? E eles têm o Léo, ele tem uma escola de barbeiro, né? Que também está aplicando muito curso, bem. Então você que quer fazer este curso, procura o Léo. Está aí, no nome de Jesus, os endereços. É só procurar, ir até o endereço correto, que você vai encontrar o melhor atendimento e também o melhor profissional. E nós vamos deixar aí, né, nas nossas redes sociais também o contato certinho Isso. para alguém que queira aí. Vai ter o contato, tudo certinho? Já Temos está. um vídeo Temos aí, um olha. vídeo. Antonielli.
É isso, maravilha. Essa loja aí é a primeira, a número 1. Essa aí é a segunda aqui na Trofa. Aí essa que vai abrir agora, né? Isso, Aquela outra era anterior. Isso. Ah, essa já é de cá, é igual, aí parecia. tudo Cortei o igualzinho. cabelo lá hoje. Que Muito bom, bom. foi? Muito bom. É isso, Olha aí. maravilha. É isso, Amém. glória a Deus. Deixar aqui o pastor Marciano falar mais um pouquinho da sua experiência para nós ir para o Que a aula dele vai começar justamente daqui a alguns segundos. alguns segundos. Como que está a experiência aqui, pastor Marciano? Eu particularmente, como eu falei no início, eu me sinto feliz, né, abençoado. Eu disse ao pastor Marcelo, né, de maneira simbólica, né, essa Bíblia aqui ela me acompanha, essa mesma, né, desde 2009, né, então tem alguns anos que eu uso ela. E eu disse numa escola bíblica para jovens alguns anos atrás, eu disse, meus irmãos, se eu perder tudo que eu tenho na vida, mas deixar a minha Bíblia em minhas mãos, em poucos anos eu recupero tudo. Porque tudo que eu preciso já está aqui dentro. Glória a Deus. Então eu peguei o voo Porto Alegre, São Paulo a Lisboa e cheguei aqui. Mas quem me trouxe aqui não foi o dinheiro, quem me trouxe aqui foi essa Bíblia. Glória a Deus. A Bíblia, ela tem tudo que nós precisamos, tudo. E onde você precisar chegar é a Bíblia que vai te levar. E é indissociável, inseparável. Bíblia e missionário. Bíblia e missionário. Vou dizer mais, se tem Bíblia tem que se tornar um missionário. Glória a Deus. Né? Glória Se a tem Deus. Bíblia tem que se tornar um missionário. E se é um missionário sem Bíblia, daí ele é andarilho, não é missionário, né? Então a Bíblia que nos trouxe aqui, e como diz o hino da harpa, Bíblia, livro do meu Deus, é assim que nós devemos caminhar, levando a palavra de Deus. Ó, conformosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Deus abençoe a todos e que Deus possa usar esse veículo para ativar muitos mais irmãos para fazerem a obra de Deus. A nossa querida irmã Kellen Gaspar, que é uma referência de missões, Meu Deus. ela diz assim que existem 4 maneiras de fazer a obra missionária: indo, orando, contribuindo e não atrapalhando. Aleluia. Né? Glória a Deus. Então, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Queremos aqui agradecer a sua presença, viu, pastor? Obrigado. Que Deus abençoe no nome de Jesus. É uma alegria muito grande Obrigado, pastor Jean. para nós. E vai ficar marcado, porque primeiro podcast, né? Pastor Marciano. Pastor Marciano Silva, né? Glória a Deus. Glória a Deus. É uma Vamos alegria. completar os 10 anos, vocês me convidam de novo lá, né? Ou de ano em ano, né? acho Boa, melhor. E o pastor Marciano vai estar na nossa conferência sábado e domingo, aqui em... Qual que é o endereço aqui? É Rua da Comunheira, Lantemil, número 10. Não pode perder. Sábado e domingo. Sábado às 19 horas e domingo também às 19 horas. E domingo de manhã nós vamos ter aqui uma ativação missionária. Vai ser algo do céu. Você não pode perder. Que é às 9h30 da manhã. Você que está na região de Porto, na região aqui, nós estamos em Trofa. Vem para cá, não perca no nome de Jesus. Pastor, já quero deixar uma deixa aqui também. As pessoas que quiserem procurar participar da escola missionária para o próximo ano, né, a AME, é só procurar o pastor Lindomar ali no Brasil, no nome de Jesus. Pastor Marciano, lá de Antônio Prado, que está um punhado de gente aqui. É verdade. E também pastor Marcelo. Fala o endereço da igreja, que eu acredito que tem muita gente ali. Sim, que sim. está vendo Nós isso. estamos na cidade de Oviedo, um endereço lá em Astúrias, na Espanha, no norte da Espanha, Calle Vázquez de Media, número 15, no bairro Vajobim. Você pode entrar em contato conosco também aí, Adefo Espanha, Oviedo, e nós vamos com muita alegria escrever para você lá e te responder. Aleluia. Quer encontrar as nossas ADEFOS? Escreva ADEFO com 2 Fs, ADEFO, e vai sair lá, Espanha, Isso. Portugal, Trofa, né? França. Irlanda. Glória a Jesus. Pastor, muito obrigado pela presença do senhor, pastor Marcelo. Eu louvo a Deus por esta oportunidade. Tenho a mania de falar para o senhor que o que vocês estão fazendo é me enviando de férias e pagando o que a gente mais gosta de fazer.
É pregar o evangelho. Aleluia! Obrigado. Obrigado por estar pagando essas férias. Glória a Jesus. Que o céu possa recompensar. Glória a Deus. Aleluia. Pastor Marcelo, quero deixar você dar suas considerações e logo depois nosso pastor Lindomar. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade e também felicito, né, o pastor Lindomar, que é o nosso pastor, que nos enviou, mas também o pastor Jean, que acompanhamos mais de perto todo o processo que passou, o segundo templo, depois o terceiro, todo aquele mover, né, de ter que sair de lá, depois de todo aquele investimento e o passo de fé que deram, né, vindo para cá. E hoje estar aqui também me faz lembrar muito do começo, lá em 2018, no mês de março, quando o pastor Lindomar veio com o pastor Rafael, o pastor João, como começou, né, eu fazendo parte da Igreja do Brasil e depois estando aqui, ver tudo que Deus já fez, né, pastor? Né? Os pastores que estão aqui, olhar para trás e ver como Deus tem sido bom e misericordioso. Eu agradeço por poder fazer parte desse projeto, tá aqui intercedendo, botando meu grãozinho de areia. Aleluia. E é uma alegria muito grande também ter o nosso pastor Marciano aqui conosco. Que Deus abençoe e recompense muito. E Deus abençoe o nosso pastor, né? Lindomar, representando o nosso pastor Francisco. Né? Mas Deus abençoe meu sogro também, que confiou a joia mais preciosa que nós temos, né? Aleluia. Que Deus abençoe vocês, irmãos, amigos que estão aí ao vivo. Um abração a todos. Em especial um abraço para Adelaide Fontoura, toda a família Fontoura que são parceiros aí e amigos. Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor Jean, pastor Marciano, pastor Lindomar. Deus abençoe o Gustavo, muito obrigado, o Edmar, o irmão Luciano que estava aí também. E Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Lembrar de agradecer os nossos patrocinadores, além desses que falamos, mas de toda a obra missionária, os contribuintes lá da Regional Formosa, né, os que de uma forma direta ou direta contribuíram, os que contribuem, os que estão ajudando, que todos sejam, em nome de Jesus, recompensados e abençoados de forma especial. Graças pela vida de vocês. Nossa Secretaria de Missões também. O evangelista Cleomar, missionária Sônia, irmão Zé Ferreira. Meu Deus, que povo abençoado que Deus levantou para estar nos ajudando. São parceiros. Bom, então vai as minhas palavras. Primeiro agradeço ao Senhor Jesus por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz, pelo nosso pastor presidente, pastor Francisco Nascimento, pastora Celei Nascimento, nossa pastora presidente, por tudo que a sede é. Que Deus abençoe. Deus abençoe todos vocês que estão conosco aí, ligadinhos no Facebook, no YouTube. E eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer para você que Jesus Cristo é o presente que nós precisávamos. Aleluia. O Senhor nos amou de tal maneira que deu a nós Jesus Cristo. E Ele deu a nós para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Jesus é o presente. Nunca deixe a religião, nunca deixe uma pessoa, nunca deixe um problema na igreja, nunca deixe uma situação, seja ela qual for, te tirar Jesus. Jesus é o presente. Continue na igreja, persevere na igreja, perdoe na igreja, ame na igreja, interceda na igreja, seja da igreja, não deixe de ser igreja, permaneça, vença, mostre a diferença. Jesus, ele se fez homem para mostrar para nós como ser homem, como ser gente, como amar, como perdoar. Jesus é tudo que você precisa e que eu preciso para a minha vida. Não deixe ninguém te tomar Jesus. E você que está afastado, ou você que ainda não o tem como deve ter, venha correndo. Mas venha correndo mesmo. Amanhã nós temos culto aqui às 19h, aliás, às 20 horas aqui. Venha ao culto. Se não tem como, procure uma igreja séria, vá até ela, mas encontre esse Jesus enquanto há tempo, viu? Ele é o presente para todos nós. Jesus é o Salvador e Senhor que toda alma precisa urgentemente. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração.
Glória a Deus. Pastor Lindomar, meu pastor, muito obrigado. Deus abençoa a vida do senhor, a vida da nossa pastora Vilcelene. Deus abençoe ela de forma muito especial. Toda a Regional Formosa, nossa igreja, no nosso coração. Pastor Marcelo, Deus abençoe. Pastor Ana Carolina, o Zion. Isso aí. Toda a igreja ali em Oviedo. Pastor, Deus abençoe o pastor Marciano. Obrigado, pastor, é um privilégio. Deus abençoe toda a família, toda a Amém. igreja lá em Antônio Prado, que emprestou o Senhor esses dias Opa, para nós. verdade. Deus abençoe no nome de Jesus. Obrigado. Deus abençoe Gustavo, Deus abençoe Limar, Luciano. Deus abençoe todos os irmãos que estão ouvindo. São muitos, não vamos aqui conseguir falar todos. Abraão, Deus te abençoe. Daniel Moraes, meu amigo, meu irmão. Tiesa, Deus abençoe. William, Deus abençoe. Rafaela, Deus abençoe todos aí que estão Olha o ouvindo. que a Alciene Ibiapina está dizendo. Muito bom, vou assistir de novo para absorver todo esse conteúdo do céu. Glória a Jesus. Aleluia. Olavo Souza, Olha, lá nos Estados Unidos, irmã Sandra, Glória a Jesus. Deus abençoe. Regiane Magna, eita, só gente boa, né? Que Deus abençoe. E também que nós queremos agradecer o Senhor, nosso Salvador, por esta oportunidade que nos concedeu aqui. Que Deus abençoe cada vida, cada irmão. Não tem como nós falar, né, o nome de todos aqui que contribuiu, que foi Meu muitos, Deus. graças a Deus. Então, louvado seja Deus pela vida de cada um. Nós queremos aqui dizer só uma palavra: o Senhor não fica devendo nada a ninguém. Aleluia. Né? Deus é Então, fiel. com certeza, o Senhor vai retribuir a cada um em tudo aquilo que fez, no nome de Jesus. Nós vamos fazer a oração aqui final e creio que Deus vai levantar missionários nessa oração, vai reativar missionários nesta oração, vai confirmar a salvação em corações de pessoas, porque esse podcast ele é completo. Aleluia. E Deus vai alcançar pessoas nessa oração, eu creio, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, pastor, o senhor dirige aí quem vai fazer esta oração, em nome de Jesus. Cuidar a ideia e vamos orar. Aleluia. A Bíblia diz: o que 2 ou 3 concordarem acerca de tudo aqui na terra terá sido concordado no céu. Amém. E nós estamos concordes aqui. E creio que os que estão conosco estão também concordando conosco agora que Deus vai mover nesta nome de oração. Jesus. Senhor nosso Deus Oh, e Pai, Deus, no teu nome. como Tu és grande, Nosso nome, todo-poderoso. O Senhor está aqui conosco. E o Senhor Deus. está com esta pessoa que está Em nome conosco de Jesus. através da internet. Sim, Deus. Que a mão do Senhor, a boa mão do Senhor, toque em cada vida agora. Cada missionário entristecido, cada missionário parado, cada missionário desmotivado, seja reacendido agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Que ele tenha consciência de que foi chamado para não parar, para fazer, para suportar, porque o Senhor, o nosso missionário, exemplo incomparável, nunca parou, foi até a cruz, aleluia. Assim todos sejam reacendidos, reavivados, Pai. Os que estão afastados voltem para nome Ti, de Jesus, Senhor. pode crer. Os que não Te conhecem, tenham a experiência do encontro verdadeiro. Que agora, em todos os lugares onde a internet Visita está agora, chegando com esse Senhor, em nome podcast, de Jesus. até na transmissão e retransmissão, a glória do Senhor alcance estas pessoas, que os enfermos sejam curados, que os perdidos sejam achados, que as obras extraordinárias aconteçam, porque é o que nós cremos, porque pedimos a Ti, ó Pai, no nome, pelos méritos Em nome do de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Haja bênção em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus Louvado seja Deus. Nós vamos aqui, estamos indo para o encerramento. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Lembrando de Antonielli, Antonielli, barbearia, E Antonielli, doces e salgados. doces e salgados e mãe de 2. mãe de 2. Não esqueça, procura aí no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado para todos. E logo, para a próxima semana, nós temos o nosso podcast
no nome de Jesus Cristo. Vai acompanhando aí pelas redes sociais, a DEF TV, pelo YouTube, a DEF TV. E baixa o aplicativo, hein? E temos a rádio, não pode esquecer. Você pode ir lá no aplicativo e abaixar a nossa rádio no nome de Jesus Cristo, a DEFO TV. E é só ir ali entrar. Vamos ter hinos o dia todo, 24 horas. E também você pode nos acompanhar as novidades e palavra do Senhor. Deus abençoe. Até. Por que você fica assim, deste jeito, deixando a dor e a tristeza dominar teu peito? Não fique parado em frente à fúria da vida. A guerra se vence lutando, vai em frente. Desperta pra realidade, Deus está contigo. Quem nele confia só vence, nunca é vencido. Vitória, vitória Deus te dará. Ninguém te resistirá. Deus está contigo. Você fica chorando, se lamentando, achando que tudo acabou, tudo está perdido. Esquece que o Deus de Abraão é sempre contigo. É Ele a tua esperança, teu melhor amigo. Levante a tua cabeça e cante e sorria. A dor e a tristeza passou.